Livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Vocês podem ficar sentados mesmo, só vou ler, os irmãos acompanhem, tá? Essa passagem fala da mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, se sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Amém? Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que fala aqui da mulher samaritana. E dentro deste assunto, nós queremos falar aqui. Jesus é Deus, né? Ele é o Senhor, onisciente, onipresente, onipotente. Porém, ele viveu entre nós e ele viveu uma vida humana igual a todos nós. E Jesus, como homem, né? Ele tinha uma missão a cumprir aqui na terra. E os seus objetivos principais era ganhar almas para o reino de Deus. E todos nós, precisamos tomar o exemplo de Jesus, né? Porque a nós foi confiado a grande comissão, ou seja, pregar as boas novas de salvação. Então Jesus, com este fato ocorrido aqui em Samaria, ele deixa para nós um exemplo. Jesus, ele, como Deus, com natureza divina, ele bem conhecia aquela mulher e bem sabia ele que iria ganhar aquela mulher e que também iria conquistar êxito na sua pregação para aquela mulher. Mas como homem, Jesus, ele precisou empregar algumas técnicas, né? E nesta noite nós queremos falar disso, da inteligência interpessoal na evangelização, tá? A inteligência interpessoal. O que viria a ser a inteligência interpessoal? Existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. A inteligência, ela é uma habilidade, tá? É a habilidade de manejar conhecimento e aplicá-lo. Isso é inteligência. A sabedoria não é uma habilidade. A sabedoria é uma virtude concedida por Deus. Apenas isso. Não existe quem use de sabedoria para fazer o mal. A pessoa que faz o mal usa de inteligência.
Porque a sabedoria só vem de Deus. E quando vem de Deus é para ser aplicado bem. Quando uma pessoa que possui inteligência usa a inteligência para praticar o mal, aí ela deixa de ser uma sabedoria e passa a se chamar astúcia e esperteza. Só isso. Nunca que seria sabedoria. Então existe essa diferença entre sabedoria e inteligência. E Jesus usou ali, naquela ocasião, para estar ministrando para a mulher samaritana, ele usou ali da inteligência interpessoal. E todos nós somos capacitados com inteligência interpessoal para evangelizar. Todos nós. Ocorre que uns fazem uso da inteligência, mas outros nem bola dão para isso. Ou seja, essa inteligência interpessoal que Jesus utilizou para pregar para a mulher samaritana, ela precisa ser aperfeiçoada por cada um de nós. Se nós não aperfeiçoarmos, nós não conseguimos aplicá-la. Então entre os homens existem dois tipos de pessoas: a pessoa que usa a sua inteligência e a pessoa que não usa a sua inteligência. E em se falando de inteligência interpessoal, nós podemos dizer que uma pessoa que possui inteligência interpessoal, e nós vamos ver aqui, baseado na Bíblia, né, que a pessoa que utiliza da inteligência interpessoal, ela sempre, tá? Não é de vez em quando não, sempre é bem aceita, porque ela possui essa facilidade de interação e destaca-se por ser gentil com os outros, tá? Então uma pessoa que possui inteligência interpessoal, ela tem facilidade em ser gentil com as outras pessoas. Essa pessoa também é uma pessoa íntegra e de boa conduta, tá? A pessoa que possui inteligência interpessoal trata as pessoas com consideração, é humilde, é atenciosa, é simples, é bem-humorada e é disposta e sabe elogiar os outros. Essas são as características das pessoas que possuem inteligência interpessoal, como Jesus. Jesus era assim. Todas as características estavam em Jesus. Ele era gentil, ele era uma pessoa disposta, ele era uma pessoa bem-humorada, ele era uma pessoa simples, era atencioso, era humilde, tratava as pessoas com consideração e, o principal, ele era bem aceito por todos. Por isso que uma multidão muito grande o seguia. Agora, em contrapartida, a pessoa que não usa a inteligência interpessoal, né, que cada um de nós temos, ela se caracteriza, e nós vamos ver que cada uma dessas características a Bíblia ensina que a pessoa não pode usar, tá? Por exemplo, a pessoa que não pratica a sua inteligência interpessoal, ou seja, que não exerce a inteligência interpessoal, primeiro, ela se destaca pela gritaria, pelo falar alto, por querer impor a sua vontade através da sua voz. Efésios capítulo 4, verso 31, se quiserem acompanhar aí. Vejam bem o que Paulo fala aqui, escrevendo aos Efésios sobre este assunto. Toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Veja então que a Bíblia ensina que nenhum de nós podemos agir desta forma. Ou seja, basicamente a Bíblia ensina que nós devemos tirar isso da nossa natureza, né, para que possamos utilizar da inteligência interpessoal.
A pessoa que não pratica a inteligência interpessoal, ou seja, que não faz com que ela exercite a inteligência interpessoal, ela procura, olha isso, impor as suas vontades para os outros. Tá? Livro de Isaías, capítulo 29, verso 19 e verso 20. Eu vou ser um pouquinho rápido para não atrasar tanto, tá? Diz assim, Isaías 29, verso 19 ao 20. Mas, mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exaltarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Toda pessoa que procura impor aos outros as suas vontades, ou seja, toda pessoa que tirana, falando mais claramente, né? Toda tirania, todo aquele que pratica tirania, ele está encaixado aqui em Isaías, tá? O zombador desaparecerá e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Então Isaías diz que o homem que age desta forma, que se inclina, tem os seus olhos inclinados para o mal, ou seja, para fazer o mal para a pessoa, porque quando nós queremos impor algo para alguém, ainda que seja algo bom, tá? Nós estamos inclinando para o mal. Porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Por isso que nós não podemos impor o Evangelho para ninguém. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a querer impor, aí nós somos chamados do que? De fanáticos. Deixamos de ser discípulos de Jesus e passamos a ser fanáticos religiosos. Para começar, Jesus não é religião, né? Então nenhum de nós pode impor nada para ninguém. Outra característica da pessoa que não pratica a inteligência interpessoal, ela gosta de contar vantagem. Vocês já viram pessoas assim que gostam de contar vantagem? Tudo que você conversa, não, porque tal dia aconteceu isso, eu fiz aquilo outro, né? Gosta de contar vantagem. Mas aqui, livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, fala contra isso também. 2 Coríntios 10, 12. Pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Tá? A pessoa que gosta de contar vantagem, ela se recomenda aos outros, né? Entretanto, estes, medindo-se, comparando-se entre si, demonstram quão faltosos são de sabedoria. Vejam bem, a pessoa que não pratica inteligência interpessoal, ela gosta de contar vantagem para que possa se recomendar, né? Se compara, né? Mas a Bíblia diz que essa pessoa é faltosa de sabedoria. Pode até ser inteligente, mas não tem nada de sabedoria de Deus. Então a Bíblia ensina que nós não podemos também agir assim, contar vantagens. Segundo, quarto, as pessoas que agem assim, que são pessoas que não exercitam a inteligência interpessoal, elas são também, e não era para deixar de fora, egocêntricos. E a Bíblia fala contra o egocentrismo. Provérbios 13:10 diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A pessoa egocêntrica é aquela pessoa que só pensa nela. A pessoa egocêntrica é aquela pessoa que acha que é só ela e o mundo gira em torno do umbigo dela. Essa é a pessoa egocêntrica. Contra esse tipo de pessoa, a Bíblia fala aqui em Provérbios. Então, essas pessoas que têm essas tendências, gritaria, falar alto, né? Que procuram, que são ditadores,
que gostam de contar vantagens, são egocêntricos, são pessoas que não praticam a inteligência interpessoal. E notem que essas pessoas, geralmente, ninguém gosta de conviver com eles. São poucos os que gostam de conviver. Por isso que essas pessoas não conseguem fazer amizades. E se fazem, não têm um bom relacionamento com as pessoas. São pessoas assim, tá? E para terminar aqui, mais 2 itens. A pessoa que age desta forma, ao contrário de como agia Jesus, geralmente se faz de vítima. Gênesis capítulo 3, verso 12, nós vamos ver o seguinte: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela que me deu da árvore e eu comi. O que Adão fez aqui? Ele fez a burrada dele, comeu do fruto porque ele quis. Eva não colocou um revólver na cabeça dele e não obrigou ele a fazer nada, Mas ele, na hora que ele foi indagado por Deus, o que ele fez? Foi a mulher que você me deu, ela que me deu do fruto. Ou seja, ele quis tirar a culpa de cima dele e jogar em cima da mulher, Ele se fazendo de vítima: foi a mulher que você me deu, Essas pessoas são assim também. Geralmente culpam os outros e nunca assumem a sua própria culpa, como fez aqui Adão. E isso aqui é da natureza humana. É da natureza humana. E nós temos que lutar contra isso também. E para terminar, essas pessoas que não agem como agia Jesus, geralmente são fofoqueiros e criadores de intrigas. E a Bíblia prega contra isso. 1 Pedro capítulo 3, verso 9 até o verso 10, diz assim: não retribuam o mal com o mal, nem o insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amor à vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, qual é a ferramenta que o fofoqueiro e o criador de intriga usa? A língua. Então, a Bíblia nos mostra que nós devemos nos guardar de agir desta forma. Então, aqui eu trouxe para os irmãos as características das pessoas que não possuem inteligência interpessoal, tá? Pessoas que não agem como agia Jesus. E por isso essas pessoas não têm facilidade para arrebanhar multidões como conseguia Jesus, E agindo contrário a isso aqui, Jesus, ele arrastava consigo multidões. As multidões o seguiam. Agora então, nós queremos falar de todos esses pontos aqui que nós falamos da pessoa que age como Jesus, da pessoa que usa da sua inteligência para pregar as boas novas da salvação. Nós queremos falar aqui de algumas características. Uma pessoa que age como agia Jesus, uma pessoa que possui a inteligência interpessoal e pratica essa inteligência interpessoal, ela é gentil e possui facilidade de interação com os outros. Essa é uma característica das pessoas que agem como agia Jesus. Jesus agia assim, ele era gentil, tinha facilidade de falar com as pessoas. Tanto é que ele chegou aqui nesta mulher. Essa mulher é uma mulher samaritana. O que acontece? Entre os judeus e os samaritanos existia uma briga muito grande. Por quê? Quando o reino de Israel foi dividido, o reino do norte foi tomado pelos sírios, e houve ali uma misturança de outras nações com o povo judeu. E nisso entrou a idolatria no meio do povo do norte. E Samaria é do reino do norte. Aí o que aconteceu? Os que eram do reino do sul, eles fizeram inimizade com o povo do reino do norte, porque no meio do povo do reino do norte tinha muita idolatria. O povo de Israel do reino do norte era idólatra.
Por isso o povo do sul não se comunicava muito com eles. E essa mulher é samaritana. Por isso não havia comunicação entre o povo de Jerusalém e os samaritanos. Por causa disso. Por causa de que os samaritanos eram idólatras. Mas note a inteligência de Jesus. Notem isso. Tá? Ele não impôs nada para essa mulher. Ele não criticou esta mulher porque ela era samaritana, ela era uma idólatra. Ele não criticou ela. Ele não condenou ela. E ele sabia que os judeus não conversavam com os samaritanos. Aí, ele usando dessa estratégia, dessa inteligência, ele quebrou aí essa regra dos judeus e passou a conversar com esta mulher. De forma que essa mulher se assustou. Ela pensou, mas você é judeu? Está falando comigo? Como isso? Além de ser judeu, ainda é homem e falando comigo, porque era um escândalo muito grande um homem conversar com uma mulher, principalmente se fosse uma pessoa judia e um samaritano. Um escândalo muito grande, né? Mas Jesus, ele quebrou todas as regras aqui, sentou naquele posto e começou a conversar com aquela mulher. Se fosse um crente aí fanático, né? Porque de crente não tem nada, fanático religioso não é crente, a verdade é essa, né? Ele ia falar assim, você está perdida, você é samaritano, você é idólatra, você não tem salvação para você não. É isso que ia fazer, né? Mas Jesus não fez isso. Ele apenas pediu água para aquela mulher, e com muita gentileza ele pediu água para aquela mulher. Sendo ele homem, né? E ainda mais judeus ainda, né? Ele pode dizer, olha, dá um jeito aí, tira água desse poço aí para mim. Mas ele com muita gentileza pediu água para aquela mulher. Ele já usou aí da gentileza, né? E por causa dele ser gentil, ele tinha facilidade de interagir. Por isso aquela mulher deu ouvidos para ele e começou a conversar com ele. Até hoje mesmo já não é difícil isso, né? Um homem conversar com uma mulher, se você abordar uma mulher, a mulher geralmente ela não vai, se for uma pessoa que de uma conduta, uma boa conduta, ela vai procurar se desvencilhar para não entrar numa conversa com uma pessoa que não conhece. Não é isso? Não é dessa forma? O certo é isso, né? E Jesus não conhecia aquela mulher e aquela mulher não conhecia Jesus. Hoje já é difícil, imagina naquele tempo, com os judeus, com essa guerra que existia entre eles. Imagina o tanto de regra, né, que foi quebrado, o tabu que foi quebrado ali naquela ocasião. Com a sua gentileza ele se aproximou. E aquela mulher, ela viu em Jesus que não existia nele nenhum ato de má fé ao conversar com ela. Por causa da sua gentileza, ela passou a conversar com ele, né? E conversando, Jesus usou então dessa estratégia, né? Ele era gentil e pela sua gentileza ele possuía essa facilidade de interagir com as pessoas. Muito bem, a gentileza significa considerar os sentimentos, as fraquezas e as limitações dos outros. Isso é gentileza. Livro de Romanos, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Romanos, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Note aqui que Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo para nós agirmos conforme Jesus agiu. Ele sabia que aquela mulher era uma mulher idólatra, que aquela mulher não tinha uma fé alicerçada na palavra, né? Porque ela, inclusive, ela citou que eles adoram, os samaritanos adoram a Deus no monte deles lá, né? E nesse ponto, então, se ela não tinha sua fé alicerçada na palavra de Deus,
o que acontece? Era uma mulher que não tinha estrutura espiritual. E quando não existe uma estrutura numa casa, a casa fica o quê? Fraca, né? Era o que acontecia com aquela mulher. Então ela não tinha uma estrutura muito forte. E ela se encaixa aqui no que Paulo diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E não, aqui entra, né? Paulo falando que nós devemos deixar de ser egocêntricos e não nos agradar a nós mesmos. Paulo ensinando então que para nós exercermos essa inteligência utilizada por Jesus, nós devemos procurar a não nos agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a quem? Ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Então a gentileza, ela é assim, tá? Livro de Lucas, capítulo 16, versos 10 e 11. Não, Lucas não, desculpa. Errei. É livro de 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Os irmãos vão ver aí que Deus, Ele foi gentil para comigo e com você, não foi? Deus não foi gentil? Foi gentil para com nós todos, tá? E pelo fato de Deus ter sido gentil conosco, né? Nos ter dado seu filho, seu único filho, para que morresse na cruz do Calvário por cada um de nós, Deus espera que eu e você sejamos assim com os outros também, tá? 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 e verso 9 diz assim: finalmente, sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis o mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Então Deus espera, como Ele foi gentil conosco, Ele espera que nós sejamos gentis uns para com os outros. De que forma? Como está aqui, né? Tendo o mesmo sentimento, sendo compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes, não pagando o mal com o mal. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 30 ao verso 34, Lucas 6, 30 a 34, os irmãos vão ver que nós devemos ser gentis e corteses com todos, não importa quem sejam. Quando a Bíblia diz todos, não é só para com os irmãos da fé, não. É também para aqueles que não são evangélicos, tá? Então a gentileza não pode ficar só dentro das quatro paredes aqui, não. A gentileza tem que abranger também aqueles que ainda não aceitaram Jesus, tá? Lucas 6, 30 a 34 diz assim: dá a qualquer um, não é só para os irmãos, dá a qualquer um que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não peças de volta. Esse conselho aqui é muito sábio e é importante para nós, principalmente para a população de Curitiba, né? Que tem o sangue aí, o sangue europeu, que age muito ao contrário disso aqui, né? Não peças de volta. Ensina a Bíblia, não é eu que estou falando, né? Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Se eu quero ser tratado bem, eu tenho que tratar os outros também bem. Não é só os irmãos, principalmente aqueles que não são da mesma fé que nós. Se amardes os que vos amam, escute isso, que recompensa tereis? Se você ama seu irmão, que recompensa você vai ter? Mas escute, até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem,
que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Então, a Bíblia ensina que nós devemos ser gentis e corteses com todos, não importa quem sejam. É desta forma que Jesus agia. É desta forma que Deus agiu para com nós quando nós estávamos lá, jogados no mundo, né? E é desta forma que Deus quer que nós hajamos, para que agindo desta forma, as pessoas possam notar em nós a presença de Deus e possam se converter a Jesus Cristo. Livro de Provérbios, capítulo 25, verso 21 a 22, vocês vão ver que ser gentil e benigno é um ato que nós devemos assumir, não só para aqueles que são amigos, mas principalmente com aqueles que são inimigos, aqueles que se opõem a nós, aqueles que procuram fazer tudo contra o que nós fazemos. Provérbios 25, 21, 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Assim fazendo, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. A recompensa divina, a recompensa dos céus está em nós fazermos o bem e sermos gentis àqueles que se opõem a nós também. Desta forma, nós vamos estar dando exemplo do Evangelho. Desta forma, as pessoas vão reconhecer Jesus no seio da igreja. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 38, nós vamos ver que a gentileza, nós vamos ver também que a cortesia significa ser altruísta e priorizar não as nossas necessidades, mas as necessidades dos outros. A gente sempre fala isso daqui, né? Vamos lá? Lucas 6,38. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então o segredo de ser abençoado é abençoar as pessoas. Este é o segredo. Gentileza e cortesia significa priorizar a necessidade dos outros e não a nós, porque de nós cuida Deus. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, vai nos mostrar que a falta da gentileza, principalmente no falar, né, resulta em atos mal educados. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aqui está se encaixando, né, a lei da natureza, né? Porque aquilo que você faz, aquilo você recebe, né? Então a pessoa que não mede consequências para falar as coisas, ela vai colher o fruto daquilo que ela está plantando, né? Essa é a realidade. E uma pessoa que se dá ao fato de ser um evangelizador, o pregador das boas novas de salvação, que quer ganhar almas para o reino de Deus, ela precisa saber que esse versículo aqui condena muito o mau uso da língua, né?
Se você falar com gentileza com alguém, as pessoas com gentileza vão falar com você. Se você não falar com gentileza, certamente isso vai resultar em atos mal educados. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17, ainda falando da gentileza, e para terminar o assunto gentileza, nós vamos ver aqui que o Senhor, que Jesus, vê cada ato de gentileza e compaixão e vai nos recompensar de acordo tanto nesta vida como também na eternidade. Amém? Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do necessitado, empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o seu benefício. Então, quando nós agimos assim, quando nós usamos de gentileza e procuramos abençoar e emprestar ao necessitado, Deus nos recompensará dos altos céus. O segundo tópico que eu quero dizer, uma pessoa que possui inteligência interpessoal é uma pessoa que age com integridade. Jesus era íntegro, né? E o exemplo de Jesus está aí para nós seguirmos. Agir com integridade. A integridade desperta confiança nos outros. Quando uma pessoa não age com integridade, ela deixa de despertar confiança e passa a despertar desconfiança. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 10 ao verso 11, fala sobre isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, nós vemos aqui que a integridade desperta confiança nas pessoas. Eu acho que assim, pelo menos os crentes, nós estamos chegando aí perto das eleições, pelo menos os crentes deviam olhar para esse versículo aqui, né, na hora de votar. Pelo menos os crentes, né? Procurar ver a vida da pessoa que está recebendo seu voto, para ver se é uma pessoa íntegra. Por quê? Porque vai nos representar lá no governo, né? Como é que um crente tem coragem de votar num homem como esse Lula? Me diga isso. Eu não sei se tem alguém aqui que votou nele. Se tiver, você me perdoe. Mas eu estou falando, olha para esse versículo aqui. Olha para esse versículo e fala se eu estou errado. Né? Não vou nem perguntar para levantar a mão quem votou. Não vou nem perguntar. Mas olhe para esse versículo e me diga se eu estou errado quanto a isso. Ah, mas pastor, mas quem que prova isso? Ora, quem que prova? É isso que corre muito no Facebook, quem prova? A justiça está provando tudo, né? Livro de Tito, capítulo 2, verso 7 ao verso 8. Tito 2, 7, 8. Nós vamos ver que a integridade impede que aqueles que são contra nós nos caluniem, tá? Os seus inimigos não vão ter o que falar contra você. Aqueles que procuram te atrapalhar naquilo que você faz, não vão ter o que falar contra você. Sabe por quê? Por causa da integridade. Ninguém tinha o que falar contra Jesus, porque ele era íntegro. E quando tentaram fazer alguma coisa para acusar ele, sabe aquela passagem da mulher que foi pega em adultério? Recorde-se bem. A mulher foi pega em pleno adultério. E para os judeus, o adultério era digno de apedrejamento. E ela iria ser apedrejada. E interessante aí que ela iria ser apedrejada, mas o homem não, né? Esse que é o problema, né? Ela iria ser apedrejada. E o que eles fizeram?
quer saber de uma coisa? Agora a gente pega esse Jesus. Eles falaram. Agora a gente pega ele. Vamos lá, vamos levar essa mulher para ele, né? E vamos ver o que ele vai falar. Eles chegaram, Senhor, essa mulher foi pega em pleno adultério e a lei manda que apedreja ela. Nós queremos saber o que o Senhor diz disso. Aí Jesus baixou a cabeça e começou a escrever em terra. Como eles viram que Jesus não dava bola, eles continuaram. Senhor, o Senhor não vai dizer nada? E agora? Quero ver o que você vai falar. Quero ver como que o Senhor vai sair dessa agora. Porque o que acontece? Se ele falasse que ela deveria ser apedrejada, Jesus iria contra as leis do Império Romano. Ou seja, iria deixar que o Império iria estar passando por cima das leis do Império Romano, né? Que é eles que dizem que deve ser feito e que não deve, né? E se ele falasse que não deveria ser apedrejada, ele iria contra as leis de Moisés, dos 10 mandamentos. Então, se ele passa uma coisa, ele estava errado. Se ele passa outra, ele estava errado. Aí eles falaram, agora eles pegam ele. Eles falaram. O que Jesus fez? Jesus usou, mais uma vez, da inteligência interpessoal. Ou seja, a inteligência para interagir com as pessoas. E nesse caso aqui, ele estava interagindo com quem? Contra quem? Contra os seus opositores. Contra os seus inimigos. E o que Jesus fez? Quando ele viu aquela ação daqueles homens sobre ele, basicamente, qualquer um de nós aqui iria reagir contra uma atitude dessa. Jesus não reagiu. Muito pelo contrário. Jesus criou outra ação em cima daquilo. Ele deixou de reagir e criou uma outra atitude. Ele disse, olha, aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa palavra cravou na consciência daqueles homens. E aqueles homens não puderam falar nada contra Jesus. E a Bíblia diz que cada um saiu detenido, não ficou um sequer. Inteligência interpessoal. Mas quando a pessoa é abordada aí, né? Vamos supor que fosse comigo, com você, de repente viesse, aí já queria partir para a ignorância, outro já queria sair no braço, né? Outro já iria reagir de várias formas. E quando se age dessa forma, não está se usando de inteligência. Então vamos ver aqui. Tito 2,7,8 diz isso, que a integridade impede as calúnias dos opositores. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Veja aqui então que quando nós passamos a ser íntegros, quando agimos com integridade, os nossos opositores eles ficam envergonhados. 1 Reis, capítulo 9, verso 5, capítulo 9, verso 4 ao verso 5. Nós vamos ver aí em 1 Reis que quando nós agimos com integridade, nós nunca vamos ser injustiçados. Sabe por quê? Porque Deus vai nos honrar. Tá? 1 Reis, capítulo 9, versos 4 e 5. E se você andar segundo a minha vontade, é Deus falando com Salomão. Tá? E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos seus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Então, Deus promete honrar Salomão se ele vivesse segundo a sua vontade em integridade. E essa promessa de Deus é para cada um de nós, que Ele vai nos honrar. Aí você fala assim,
Mas como? Com integridade, como agiu Davi. Sendo que Davi colocou seu melhor capitão na frente da batalha para morrer e ficar com a mulher dele. Você vai falar isso. Não só você, outros vão falar isso. Como que vai agir com integridade como Davi? Sendo que Davi, muitas das vezes ele cometeu erros. Ele não obedeceu a palavra e levantou o censo sobre Israel. O censo sobre Israel. Como? Acontece que integridade não quer dizer ter apenas atos corretos. Integridade é quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos diante de Deus. Isso é integridade. Por isso que Deus fala para Salomão ser íntegro como foi seu pai Davi. E se nós agirmos assim, Deus honra os nossos atos. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 2, verso 7, terminando aqui sobre o assunto integridade, né? Nós vamos ver que a integridade traz segurança, porque Deus nos protege. Deus nos guarda, tá? Não quer dizer isso que você nunca vai morrer. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Porque a Bíblia diz que a morte do justo, ela é bem vista por Deus, né? Provérbios 2:7. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Amém? Então, que hajamos com integridade, porque quando nós agimos com integridade, nós estamos exercitando a inteligência interpessoal. Quando nós praticamos a gentileza, nós estamos exercitando a inteligência interpessoal. E agora, para terminar, esse assunto da inteligência interpessoal, uma pessoa que tem a inteligência interpessoal, ela também trata as pessoas com consideração. Mas é todas as pessoas, não é só aqueles que são da sua família, não. Não só aqueles que são da sua igreja, não. É também as pessoas que são do mundo lá fora. As pessoas também. Vamos ver? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Eu digo até a consideração pelas pessoas de fora, porque quando nós tratamos com consideração aqueles que não têm Jesus, aí fica mais fácil interagir com eles. Porque Jesus tratou com consideração esta mulher. Ele não levou em conta dela ser uma mulher idólatra, de forma alguma. E quando ele disse, olha, bem disse você, que não teve só um marido, mas teve outros mais, né? Ele não usou não estava condenando ela, porque ela que interpelou com Jesus, e Jesus apenas revelou a ela o que na verdade estava acontecendo. Dizer a verdade não é pecado, mas a forma com que você fala a verdade talvez pode ser um pecado. A verdade tem que ser dita com gentileza, não com arrogância. E Jesus não agia com arrogância. Por isso que ele foi bem recebido por aquela mulher, e por isso que aquela mulher se converteu e correu e foi à aldeia e pregou para todo mundo que Jesus estava ali, e todos foram confirmar para ver se Jesus estava ali, e uma grande multidão pôde ouvir falar de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Nós vemos aqui que a Bíblia ensina que nós precisamos ter consideração para com aqueles a quem nós estamos submissos. No seu trabalho com o seu patrão, né? Na sua casa com seu pai, com a sua mãe, quando é filho, né? Na escola com o seu professor, e assim por diante, né? Livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. 1 Pedro 2, 17. Nós vamos ver que a Bíblia nos fala e nos aconselha a considerar
ao nosso próximo, a todos aqueles que nos rodeiam. Tratem, mais uma vez, a todos, não só os irmãos, a todos, com o devido respeito. É a Bíblia ensinando. Não dá ouvido quem não quer. Amem os irmãos. Agora, quanto aos irmãos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o seu rei. Naquela época, o seu rei, né? Mas hoje seria aqueles que estão no governo, porque você que colocou lá. Se é ladrão ou não, você não, mas a maioria do povo. Então tem que pregar para esse povo, para não colocar eles lá então, né? Mas já que está lá, a Bíblia nos mostra que nós devemos honrar essas pessoas, né? Não é por causa disso também que a gente vai sair aí fazendo escândalo, como fizeram agora e interditaram aquela, eu acho que é uma rodovia, né? Aquela, não sei como é que chama aquela rodovia. O que adianta interditar a rodovia? Só vão arrumar confusão na hora, né? E depois vão desinterditar e vai tudo correr normalmente, não adianta nada. Essas coisas, greve, essas coisas, não adianta nada, gente. Não adianta nada. Nós precisamos aprender a agir como a Bíblia ensina. Aí sim nós vamos fazer diferença neste mundo. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Olha só isso aqui. Êxodo 20, 12. É que nós não temos muitos jovens aqui, só naquele. Coitada naquele que vai ouvir agora. Mas também serve para nós. Eu tenho mãe, tenho pai, os irmãos têm mãe, têm pai também, né? Olha só o que diz a Bíblia: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O segredo de ter vida longa é honrar pai e mãe, né? Nós que já somos mais velhos, temos nossos pais desde a idade, né? E nós devemos honrar a cada um deles, para que se cumpra o que diz a palavra de Deus. E para terminar, livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós vemos aqui que a consideração que nós devemos ter com todos engloba também as pessoas mais velhas, né? Eu devo considerar as pessoas que são mais velhas que eu, e cada um de nós, dependendo da nossa idade, considerar aqueles que estão à nossa volta dessa forma. Então, irmãos, se nós queremos evangelizar, se nós queremos ganhar almas para Jesus, nós precisamos exercitar a inteligência interpessoal que praticava Jesus. Em tudo que nós falamos aqui, Jesus assim fazia, né? Na verdade, a Bíblia nos ensina que nós seremos bem aceitos, né? E teremos facilidade de interagir com as pessoas, como aconteceu com Jesus, né? Pela gentileza, pela integridade, pela boa conduta, por tratar as pessoas com consideração, por sermos humildes, por sermos atenciosos, por sermos simples, bem-humorados, né? E dispostos a elogiar os outros, principalmente bem-humorado, né? Porque tem dias que é difícil, né, gente? Tem dias que não é fácil não, tem dias que o problema aperta, que as lutas vêm e só Jesus na causa. Está aquela confusão na mente, né? O estresse provoca aí um colapso mental, e para conseguir controlar as coisas, aquilo que se fala, aquilo que se faz, é difícil. Mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dá graça para resistirmos nesses dias maus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.